Você já ouviu falar de tratamentos utilizando extrato de plantas? Será que é possível tratar a dor utilizando essa medicação? Qual a diferença entre fitoterápico e medicamento alopático? Confira agora nesse vídeo. Os medicamentos fitoterápicos e alopáticos têm basicamente o mesmo princípio, que é agir na causa e nos sintomas de algumas doenças. A grande diferença é que os fitoterápicos eles são feitos utilizando basicamente extratos de plantas medicinais, e isso dá um benefício muito grande e uma arma muito poderosa para a gente tratar algumas doenças. Um exemplo de medicamento alopático é o diclofenaco sódico, um anti-inflamatório e um analgésico utilizado com muita frequência para tratar sintomas dolorosos. Já no campo dos fitoterápicos, o arpagófito e a cúrcuma são medicamentos também com efeitos comprovados de melhora da dor e da inflamação e com muito menos efeitos colaterais do que o diclofenaco. Você já ouviu alguém falar, provavelmente, que remédios feitos à base de plantas não têm nenhum efeito. Ou que pessoas que usam esses extratos como formas de tempero para se alimentar ou para tomar chás também não notam nenhuma diferença. Mas, vamos lá, é importante a gente salientar alguns pontos. O primeiro ponto é que o fitoterápico ele tem uma dose mínima necessária para que os efeitos benéficos possam ser sentidos. Então, por exemplo, no uso como chás ou temperos, muitas vezes a dosagem não é suficiente para aquela substância servir como uma terapia. E aí a pessoa se frustra porque não vai ter o efeito desejado. E aí surge uma pergunta: se eu me alimentar diretamente das raízes ou das folhas dessas plantas medicinais, eu vou ter um efeito terapêutico? Esses componentes fitoterápicos eles têm uma dificuldade de serem absorvidos pelo intestino. Então, por mais que você ingira a quantidade adequada, você não vai conseguir absorver e aí essa quantidade não vai chegar até a corrente sanguínea. Porém, com o avanço tecnológico, a indústria farmacêutica conseguiu melhorar muito a absorção desses componentes e aí a gente consegue uma biodisponibilidade melhor. Isso significa que o princípio básico do medicamento vai chegar numa concentração muito maior na corrente sanguínea. No foco do tratamento da dor crônica, os fitoterápicos tornaram um grande aliado, visto que eles trouxeram a possibilidade de um tratamento a longo prazo, com poucos efeitos colaterais, diferente dos medicamentos alopáticos, como por exemplo os anti-inflamatórios e os analgésicos, que devem ser utilizados com muita cautela. E por mais que o uso do fitoterápico, que é conhecido como remédio natural, é importante frisar que ele não é isento de riscos. Então, doses erradas, uso indiscriminado pode sim trazer complicações ao paciente. Então, sempre é importante ter um acompanhamento de um profissional da saúde para evitar esse tipo de problema. Se você gostou desse conteúdo, quer saber muito mais sobre alternativas ao tratamento da dor, acompanhe o canal, deixa o joinha e até a próxima. Fui!